Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Hoje é dia de quadro Histórias da Cerveja. Hoje eu resolvi falar para vocês um pouquinho do Gerrit Oliver. Para quem não conhece, o Gerrit é um mestre cervejeiro da Brooklyn desde 1994, se eu não me engano. Ele começou aí a carreira dele, vamos dizer assim, entrou no mundo da cerveja como caseiro, como cervejeiro caseiro, no começo da década de 80, eu acho que é 1983, ele começou a fazer cerveja, então ali em 89 ele entrou na parte comercial, numa outra cervejaria, e em 94 ele efetivamente assume o trabalho com a Brooklyn, e até hoje ele está trabalhando na cervejaria Brooklyn, muito conhecida de muita gente aqui, faz cervejas fantásticas, tem muitas cervejas muito boas mesmo. E ele também é autor desse livro aqui, A Mesa do Mestre Cervejeiro. Aproveitei para trazer, também falar dele para sugerir para vocês a leitura desse livro, um livro que eu acho realmente que é fantástico. Como eu falei, eu aproveito esse quadro História da Cerveja sempre para a gente falar um pouquinho mais sobre cerveja e menos sobre produção, sobre processo. A gente diariamente está sempre falando sobre processo. E uma coisa que é muito importante, que é fundamental para a nossa formação como cervejeiro caseiro, ou até para quem vai querer se profissionalizar, enfim, é a gente entender cada vez mais sobre cerveja. Não só como faz, mas também sobre cerveja. E esse livro aqui é fantástico para isso, porque além de ele escrever muito bem, né, e entender muito, ele faz uma viagem pelo mundo, é muito parecido com o trabalho do Michael Jackson também, claro que é mais antigo do Michael Jackson, ele começou todo esse movimento, mas o Gerrit ele faz isso também, ele apresenta os estilos de cerveja, as escolas cervejeiras, e também faz um apanhado muito bacana com a questão de harmonização, com muitos pratos que vão bem com as cervejas, questões de harmonização mesmo. Ele também resgata um pouco as cervejarias que são notáveis aí no mundo, que fazem os diferentes estilos, então é muito bacana, é muito interessante a gente conhecer e ir um pouco a fundo. É um livro que é muito legal, porque tem um custo-benefício muito bom também, versão em português, bem denso, olha aí, é um livro grosso, legal, é barato, né? Custo-benefício muito bom, então é uma recomendação que eu dou para vocês, tá? Para quem quiser, quem quer, que se interessa tanto por cerveja como por comida, não tem como não ter um livro desse aqui. Tá? E se você não é tão interessado assim em comida, mas é muito válido, pelo menos para conhecer os estilos de cerveja, saber o que harmoniza com o que, também eu acho que é muito válido, então é leitura obrigatória, tá? Quem puder, compra, lê, depois me conta o que está achando do livro. Eu acho que eu li ele inteiro, apesar de ser muito grosso, parece que a gente nunca vai terminar, mas a hora que começa a ler, eu já faz um tempo que eu li ele, até devo parar para dar uma lida nele de novo. Realmente é muito fantástico, tá? Com relação um pouquinho assim da história do Gerrit, eu não vou entrar em detalhes, até porque não sei muito, mas é um cara que eu acho que inspira muito, assim. Ele já fez muitas degustações, muitas harmonizações, jantares harmonizados, eu acho que isso também é muito bacana. Para quem faz cerveja, entende um pouco mais, quando começa a entender mais dos estilos de cerveja, também é um ramo que de repente dá para se profissionalizar, também é mais um mercado, né, para quem de repente quer trabalhar com isso. E eu queria ler para vocês, na verdade eu não vou falar tanto, mas eu vou ler para vocês aqui como que ele escreveu, que eu achei muito bacana, a visão dele, assim, como que o mundo da cerveja foi apresentado para ele. Todos nós aqui, praticamente, acho que todos, né, não sei se todos, mas praticamente todos, fomos encantados de alguma forma com esse mundo da cerveja artesanal. A maioria de nós, se não todos, não conhecia, só conhecia as cervejas populares. A história dele também começa assim. E de repente a gente começa a conhecer essas cervejas especiais, as cervejas artesanais, e de repente abre um mundo, né, pra gente totalmente diferente. E a gente se encanta e tem um hobby maravilhoso, algumas pessoas se profissionalizando e criando isso, o estilo de vida, e por aí vai. E ele escreveu como que foi essa abertura, né? Como foi esse primeiro contato dele. E eu achei muito bacana a forma como ele escreveu, o nível de detalhes. Eu acho que o que vale, eu vou ler aqui para vocês, como que foi a descrição desse primeiro contato dele com uma cerveja de verdade, por assim dizer. Então ele tinha acabado de se formar, ele se formou em cinema nos Estados Unidos, em Nova York, se eu não me engano, e viajou para Londres. Então ele chegou em Londres, a primeira coisa que ele fez em Londres foi para um pub tomar uma cerveja. Tá? Então ele chegou no pub, pediu uma cerveja, chegou, e aqui vem a impressão dele, que eu vou ler para vocês. O primeiro gole foi estranho. A cerveja mal tinha colarinho, só um círculo de espuma rala revestindo a parede do copo. Comecei a beber, me perguntando o que era aquilo. O amargor da cerveja percorreu a minha língua, auxiliado por um levíssimo formigamento de carbonatação.
Em seguida, explodiu em várias camadas de sabores: feno, terra, grama recém-cortada, geleia de laranja azeda e pão assado. Olha o nível de descrição. Nem ao menos estava gelada. De fato, mal estava resfriada. Cada gole parecia revelar algo novo. Um sopro de ar marinho, uma flor ou fruta diferente. Eu estava gostando? Não tinha certeza. Mas era tão interessante que não conseguia parar de beber. De repente, o copo esvaziou. A cerveja acabara e eu já sentia falta dela. Com isso, saí para enfrentar a neblina fria e procurar um lugar para morar. Então aí que começou essa odisseia dele como cervejeiro. Depois disso ele fala que ele foi visitando os outros países, foi para França, foi para Bélgica, foi para Alemanha e ele voltou para os Estados Unidos completamente revirado. Quando ele chegou aqui, ele foi começar a fazer a cerveja dele e daí entra como a gente começou a falar aqui, a história dele. Daí começo da década de 80, ali 83 ele começou a fazer cerveja em casa e daqui a pouco ele já estava trabalhando profissionalmente e desde 94 ele é o mestre cervejeiro da Brooklyn. Então, eu acho muito legal o jeito como ele escreve aqui, as passagens também são muito bacanas, por isso que eu recomendei para vocês esse livro. E uma última coisa que eu vou falar aqui só para vocês, nessa questão de harmonização, que a gente está acostumado, ou pelo menos eu era acostumado, a ouvir falar em harmonização de vinho com comida, né? Porque o vinho sempre foi muito mais glamuroso que a cerveja, pelo menos foi sempre o que eu percebi, a visão que eu tinha. E quando a gente começa a conhecer as cervejas artesanais, especiais, e o buraco é mais embaixo, não é bem assim. E, inclusive, ele entende muito de vinho também. Várias partes aqui de harmonização ele também leva para o vinho. E eu sei que vocês vão, em algum momento, se deparar, quando vocês estiverem falando de cerveja, com alguém que entende muito de vinho. Que fala que vinho é bom, que vinho é mais complexo, que vinho harmoniza com isso, com aquilo. E que cerveja não tanto. Até porque as pessoas têm como visão cerveja, aquela amarelinha que vem na lata que a gente está acostumado, mainstream, né? Então isso é cerveja para a grande maioria das pessoas. E uma das minhas funções, e que eu passo aqui para vocês, estou repassando para vocês, é desmistificar isso. É mostrar para o público, em geral, que não conhece, ver que cerveja é muito maior que isso, vai muito além disso. E ele que entende muito de vinho, entende muito de cerveja, ele fala uma coisa aqui, ó. A verdadeira cerveja faz coisas impressionantes com a comida e produz efeitos que o vinho é incapaz de alcançar. Ele destaca, né, justamente que o vinho é muito bom, harmoniza com muita coisa, mas chega em alguns pontos que o vinho não chega. Tem alguns pratos que ele não consegue harmonizar, não fica perfeito. E a cerveja, ele fala aqui também, não existe, ele não conhece um prato que não tenha uma harmonização perfeita com algum estilo de cerveja. Então, a gente deixa claro isso, que a complexidade é maior e o nível que a gente pode atingir em termos de harmonização com cerveja é inclusive maior que vinho. Então, claro, para quem vai querer brigar aí com alguém que entende mais de vinho, vai ter que estudar muito mais para poder ter esses argumentos, mas já fica aí essa pulguinha atrás da orelha para saber que, de fato, quando a gente está falando de cerveja, a gente tem um mundo muito maior do que a maioria das pessoas vê e que a gente pode, sim, chegar mais longe, inclusive ter mais credibilidade, não sei se credibilidade não seria a palavra, mas chegar mais longe, ter mais complexidade, inclusive, do que o vinho. Então fica a dica para vocês, levem essa mensagem para as pessoas que de repente não conhecem tanto, eu acho que vale a pena, por isso esse é o objetivo desse quadro de hoje, desse nosso bate-papo aqui de domingo, certo? Espero que tenham gostado dessa dica de hoje, espero que para quem não conhecia, tenha gostado de conhecer o Gerrit, e para quem quiser, fica a dica aqui de comprar esse livro aqui, A Mesa do Mestre Cervejeiro, vocês estudarem, lerem sobre o assunto, que realmente vocês vão gostar bastante, assim como eu gostei, certo? Então a gente se vê amanhã, um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!